Graça e paz, amados irmãos, estamos aqui mais uma vez pela bondade de Deus para nós juntos partilharmos a palavra do Senhor. Hoje nós estaremos fazendo o último vídeo que fala sobre preocupação. E o subtema de hoje, dentro desse assunto, quando o tema abrangente é deixe a preocupação e vive em paz. E hoje no nosso subtema desse assunto, lançando a preocupação sobre Deus, sobre a pessoa de Deus. Ele é o único que pode aguentar carga, meu amigo, peso, porque Deus continua sendo Deus. E diante desses fatos, nós precisamos compreender que por mais que nós estejamos preocupados, como disse Jesus, nós não vamos conseguir amenizar nenhum dos nossos problemas. Jesus disse que por mais ansioso que nós estejamos, nós não vamos conseguir acrescentar um côvado à nossa altura, nem tampouco tornar um cabelo branco em preto. Por isso nós devemos lançar sobre Deus toda a nossa preocupação. Entrega os seus problemas a Ele, a Deus. Ele sempre está atento às nossas necessidades. Apresente a sua ansiedade a Deus. Deixe que Ele cuide de você de uma forma especial, porque Deus tem uma forma especial de cuidar de cada um de nós. Nos seus muitos filhos, de variadas formas de vida que o Senhor adotou para Ele através de Jesus, sejam brasileiros, americanos, franceses, espanhóis, ingleses, não importa. Cada um tem a sua cultura, mas quando nós convergimos para servi-lo, o nosso guia, o nosso manual de fé e prática é a palavra de Deus. Então, diante disso, deixe Deus cuidar de você. Como um filho se joga nos braços do Pai, o crente pode apoiar-se completamente e plenamente em Deus. Deus revela o seu poder nas tempestades e não na calmaria. Quem vive ansioso por causa das dificuldades que tem enfrentado, dos problemas que tem surgido, jamais vai ficar em paz, jamais vai ter paz. Pois é impossível viver sem enfrentar as adversidades. O próprio Jesus disse em João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. O apóstolo Paulo diz em Atos 14:22, quando ele dizia aos discípulos daquela igreja que por meio de muitas tribulações importa que nós entremos no reino dos céus. Então, as tribulações elas são naturais na vida do crente. É normal a gente passar por dificuldades. O apóstolo Pedro diz na primeira carta, no capítulo 4, verso 12, até o 19, da primeira carta do apóstolo Pedro, ele diz: amados, não estranheis a ardente provação que surge, que vem sobre vós, como se coisa estranha fosse. Antes, alegrai-vos pelo fato de seres participantes das aflições de Cristo. É assim que a palavra de Deus ensina. E quando nós entendemos que os problemas eles podem surgir de forma natural, nós temos mais resignação, nós temos maior capacidade de superar os problemas. Porque nenhum ser humano aqui nesta vida, neste plano, fica isento de problemas, fica isento de dificuldades. As dificuldades, elas são muitas vezes, ou na sua maioria, usadas por Deus para nos trazer correção, para nos moldar, para nos preparar para algo melhor que Deus pode trazer para nós. Uma coisa que é importante a gente compreender, que o amor de Deus é incondicional por nós. Não existe nada que eu possa fazer para que Ele me ame mais. E não existe nada que eu possa fazer para que Ele me ame menos. O amor dele é igual por mim, por você, por nós.
E isso não significa que, por ele nos amar, ele não nos corrige. A palavra de Deus é bem clara quando diz que Deus corrige a quem ama e a todo aquele que ele recebe como seu filho. Está lá escrito no livro de Hebreus, no capítulo 12. Está explícito isso. Vamos ler? Vamos ver, né? Hebreus 12. Deixa eu pegar aqui a minha Bíblia. Fala sobre isso de forma tão clara, tão explícita. Que Deus, ele nos recebeu como filhos. O capítulo 12, verso 5 da carta aos Hebreus. E já vos esqueceste da exortação que vos ademoesta como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desanimes quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo o que recebe por filho. É para a disciplina que suportais a correção. Deus vos trata como filhos, pois que filho há a quem o pai não corrija? Então Deus, ele nos trata como filhos. Então, dentro desse contexto, a gente pode perceber o agir de Deus em nós, por nós e para nós, permitindo que determinadas coisas surjam em nossa vida, mesmo que nós nos sintamos desconfortáveis. O apóstolo Tiago, no capítulo 1, vamos lá? Capítulo 1, verso 12 da carta do apóstolo Tiago, ele diz: bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de ter passado na prova, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Tem tradução que diz que bem-aventurado o homem que suporta a tentação. Tem o mesmo sentido. Então Deus permite que determinadas coisas aconteçam conosco, a fim de que nós consigamos enxergar o óbvio, que a gente normalmente não consegue enxergar, porque a gente, na maioria das vezes, coloca a nossa ótica naquilo em que não deve ser colocado. A gente precisa colocar o óculos da graça a fim de que nós possamos enxergar as coisas como de fato elas são. Você, enquanto estiver neste mundo, eu, enquanto estiver neste mundo, estamos sujeitos a passar por dificuldades, por provas. É verdade que eu não quero. Você certamente não quer passar por provas ou dificuldades. Mas precisamos colocar em Deus nossa confiança, nossa esperança e aceitar a correção, a disciplina do Senhor. Deus nos disciplina muitas vezes, ou na maioria das vezes, nos colocando em situações em que nós possamos refletir, analisar, ponderar, pensar e ver o quanto nós temos errado com a esposa, com o marido, com o filho, com a filha, com o irmão, com a irmã, com o próximo, com a igreja. E às vezes a gente não consegue enxergar isso. Lembra de Saulo, ou do grande apóstolo Paulo, que antes de ser Paulo era Saulo, e que perseguia a igreja do Deus vivo, assolava a igreja do Senhor. E para que ele conseguisse enxergar as coisas dentro da ótica de Deus, Deus precisou derrubar ele do cavalo, Deus precisou deixar ele cego, para que ele pudesse entender que Jesus Cristo verdadeiramente existia. E depois de sua conversão, Saulo passou 10 anos com Barnabé para desaprender o que aprendeu e aprender o que precisava aprender. Então, às vezes, as dificuldades surgem para que a gente desaprenda aquilo que a gente aprendeu e que a gente acha que é certo, que é correto. E Deus vem nos corrigindo de uma forma gradativa, com muita paciência, nos tratando, nos recebendo como seus filhos e nos moldando
à sua imagem. E ainda dentro do contexto de Hebreus 12, se nós não aceitamos a disciplina de Deus, a correção de Deus, nós não somos participantes da sua filiação. Somos bastardos, somos filhos ilegítimos. E Deus não nos quer tratar dessa forma. O amor de Deus por nós, como eu falei, não há nada que nós possamos fazer em que faça com que Deus nos ame mais. E não há nada que nós possamos fazer em que Deus nos ame menos. Precisamos, meus queridos irmãos, entregarmos-nos a Deus de espírito, de alma e de corpo, completamente a Ele. Sabendo, compreendendo que Ele cuidará de nós nos mínimos detalhes. A gente precisa descansar. Lembrando que essa palavra que eu estou dando a você, ela não é só para você, ela é para mim também. Porque antes de eu falar para você, eu precisei estudar, analisar o que eu estou falando e entender o quanto eu preciso ainda descansar nos braços do Senhor, descansar nas suas promessas, descansar naquilo que a sua palavra nos traz, nos diz. Pois a palavra de Deus diz que ainda que eu seja infiel, Ele permanece fiel, pois Ele não pode negar-se a si mesmo. Diante disso, vamos de forma plena, como diz a palavra de Deus, com o coração inteiro, com o coração aberto, voltar-nos ao Senhor, que é riquíssimo em misericórdia, grandioso em perdoar, que não tem o culpado por inocente, mas que julga retamente. Deixa Deus cuidar da sua vida, deixa Ele trabalhar, deixa Ele poldar, deixa Ele fechar as arestas, para que você se torne um bom soldado de Jesus Cristo, para que você se torne um lutador, um guerreiro, a fim de que você ganhe primeiro você mesmo para Cristo. Ganhe sua salvação. A palavra de Deus diz em Lucas 21:19 que na nossa paciência ganharemos a nossa alma. E a gente precisa ter paciência para conseguirmos superar as adversidades. É bem verdade que na maioria das vezes nós queremos resolver tudo dentro do contexto daquilo que a gente entende, daquilo que a gente sabe. Mas a gente deve resolver as coisas usando a palavra de Deus como nossa regra, usando a palavra de Deus como nossa fonte de sabedoria, usando a palavra de Deus como instrumento de condução, de resolução. Quando nós fazemos isso, nós podemos ter a certeza de que teremos a vitória. E entendendo que vitória nem sempre é aquilo que a gente deseja, mas é aquilo que Deus quer para nós. Hoje, por exemplo, eu estou em um lugar que eu nunca sonhei estar, que eu nem imaginava que um dia estaria. Mas Deus projetou, Deus planejou, Deus usou, Deus preparou todos os caminhos, usou as pessoas certas, os canais certos, os momentos certos para me trazer para onde eu estou agora. Quem poderia imaginar? Nem mesmo eu. Mas disse Jesus que o que eu faço hoje tu não entendes, mas tu vais saber depois. Tu vais compreender mais na frente. E diante disso, nós devemos lançar nossa preocupação sobre a pessoa de Deus. Vamos ver o que é que o salmista diz no Salmo 55, verso 22. Salmo 55, versículo 22. Confia os teus cuidados ao Senhor, e Ele te susterá, e jamais permitirá que o justo seja abalado. Confia os teus cuidados ao Senhor, e Ele vai te sustentar. O mesmo salmista diz, lá no Salmo, se não me falha a memória, Salmo 37, e o versículo 5,
Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e tudo ele fará. Ele não vai fazer alguma coisa, ele vai fazer tudo. Mas para isso você precisa entregar, para ele te suster. O texto do Salmo 55, verso 22, no final do texto ele diz que o justo jamais será abalado. E a Bíblia diz ainda no Salmo 125, que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, não são abalados. Por quê, amados? A nossa estrutura é frágil, é fraca. Mas quando nós colocamos na nossa estrutura a rocha, que é Cristo, o fundamento da nossa vida, Cristo, nada vai nos abater. Podemos ser atingidos por uma avalanche de problemas. Mas quando a nossa base é Cristo, nós teremos uma direção, um rumo certo. O salmista Davi diz que o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Ele ainda diz que, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Então, o cuidado de Deus sobre nós é algo espetacular. Você não vê, eu não vejo, mas Deus, nesse exato momento, está lutando por você, está pelejando por você, está defendendo você, está guardando você. O salmista diz no Salmo 21, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Descanse, não se aflija. Por quê? Porque Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é o nosso socorro presente na hora da angústia. Principalmente nesse momento em que não só o Brasil, mas o mundo inteiro está passando por um momento crítico de pandemia, de vírus, de crise. Crise moral, crise política, crise espiritual, não é? Crise ética, onde as pessoas, mesmo com toda essa situação, não têm aprendido como Deus está agindo, como Deus está trabalhando. Deus tem várias formas de agir, não é? O apóstolo Paulo, escrevendo na carta aos Efésios, no capítulo 3, verso 10, se não me falha a memória, o apóstolo Paulo diz uma expressão, vamos conferir, não é? Efésios, carta do apóstolo Paulo à igreja de Efésios, capítulo 3, verso 10. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. A multiforme, Deus tem muitas formas de trabalhar, de agir na nossa vida. Ele curou Bartimeu dizendo para ele, vê. Mas curou o cego lá do capítulo 9 do Evangelho de João, cuspindo no chão, fazendo lodo, colocando-lhe nos olhos e mandando lavar-se do tanque de Siloé. Os dois eram cegos, os dois foram curados, mas de formas diferentes. A um Jesus disse, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. A outro, Jesus fez completamente diferente. Ele apenas disse, vê, ele viu. A outro ele disse, fica ou vai, que tu vais ser curado. Então nós não devemos questionar, nós devemos crer. Ao fogo, quando Mesaque, Sadraque e Abdenego foi lançado na fornalha, ele disse ao fogo, não queime, não machuque os meus servos, porque os elementos estão no controle de Deus. A terra, as obras que nela há, estão no controle de Deus. Mesmo que Deus permita de forma parcial a ação destruidora do homem na casa que Deus fez para que o homem habitasse, que é o planeta Terra, mesmo que Deus permita a ação destruidora do homem por causa do pecado, quando disse a Adão, maldita é a terra por tua causa, Deus trará restauração e nos dará uma nova terra, uma nova cidade, um novo lugar, onde a Bíblia diz, onde habita a justiça. E a palavra de Deus diz que a nova Jerusalém está sendo vestida, ataviada da glória de Deus.
para receber os santos, para receber a igreja. Por isso, meus queridos irmãos, coloca os teus cuidados sobre o Senhor. Usa o que a palavra de Deus diz. O nosso culto é racional a Deus. Culto racional, um culto voluntário. E diante disso, a palavra de Deus diz em Romanos 12:1, Paulo dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Voluntariedade no servir, no adorar, no seguir a Deus. E quando a gente se voluntaria para isso, para seguir, para servir, para adorar de forma voluntária, a gente mortifica-se, mortificamos-nos, rejeitamos as obras mortas, rejeitamos o pecado que tão de perto nos rodeia e passamos a viver uma vida que agrada a Deus. Agradar a Deus não é só na questão estética, na aparência, mas agradar a Deus vem de dentro. Um verdadeiro filho de Deus, como qualquer, ou um filho terreno mesmo, um filho de Deus no sentido espiritual, em comparação a um filho terreno que quer agradar um pai, ele não espera o pai pedir para obedecer, ele não espera o pai pedir para agradar, não. Ele se oferece, ele se prontifica para agradar o pai, para ajudar o pai, para socorrer o pai, naquilo que for necessário. Ele se prontifica porque ele tem prazer de agradar o pai. Um cristão verdadeiro, ele não sente prazer no pecado, ele não sente prazer em desagradar a Deus. Pelo contrário, ele sente prazer em agradar, não em desagradar a Deus. E agradar a Deus deveria ser o alvo de todo crente, mas infelizmente não é. Então, diante disso, meus amados irmãos, Jesus nos ensina que neste mundo nós só iremos aprender a viver a verdadeira paz quando nós aprendemos a enfrentar as coisas dentro da ótica de Deus. Jesus disse: deixo-vos a paz, e a minha paz eu vos dou, e eu não a dou como o mundo a dá. Paz não é a ausência de tribulação, mas paz, a paz de Deus, diz o apóstolo Paulo, ela excede todo entendimento. Ela nos ajuda, nos conduz a solucionarmos, a dirimirmos, a enfrentarmos situações adversas com tranquilidade. Por quê? Porque a sabedoria que vem de Deus, ela primeiramente, diz a palavra, ela é pacífica. E a gente precisa da sabedoria de Deus, e a sabedoria de Deus começa com o temor. Dentro desse contexto de lançar sobre Deus a nossa preocupação, não é como hoje nós estamos fazendo o último vídeo sobre isso, é um assunto abrangente que foi necessário 10 vídeos, mas a gente ainda não pode dizer que falou tudo. Não falamos tudo. Falamos o que é necessário para que você possa ser edificado, aprender, crescer, se estabilizar, se tranquilizar que o Senhor está cuidando da sua vida. Não importa a sua idade, se você é jovem, se você é de meia idade, se você é velho ou se você é idoso. Não é? Porque o idoso é a partir dos 60 e o velho é a partir dos 70. Não importa a sua idade. A palavra de Deus ela é única para todas as idades. Por isso, meus queridos irmãos, para finalizar esse vídeo, quem vive ansioso por causa das dificuldades, jamais poderá viver em paz. Então, tranquilize teu coração, vai fazendo aquilo que tu podes fazer, e o que tu não podes fazer, apresenta a Deus em oração, como Filipenses 4:6 nos ensina, já agradecendo pela tua vitória, porque crente não tem derrota, crente tem vitória. Mesmo que ele ache que ele não conquistou aquilo que ele achou que deveria conquistar, mas ele não é derrotado. O crente, quando fica doente, se ele não for curado aqui, ele vai ver a glória de Deus lá.
Mas se ele for curado aqui na terra, nós, a igreja, vamos ver a glória de Deus aqui. Então, de todo jeito, o crente ganha. De todo jeito, o crente vence. Quando este procura se colocar no lugar e na forma que Deus quer para a sua vida. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, querendo Deus. Não esqueça de deixar seu like, fazer seu comentário, compartilhar com alguém. Eu sou o pastor Silvio Vieira, pastor da Igreja Batista Missionária Aliança aqui em Água Fria, Recife, Pernambuco. Que Deus continue abençoando sua igreja, a sua vida, o seu povo e abençoando o nosso país. Que Deus te abençoe. Até a próxima, querendo Deus.